A mensagem de hoje, ela está relacionada porque Deus criou o homem e quem nós somos e qual é o propósito de Deus ao criar este homem. Porque se nós sabemos de onde nós viemos, quem nós somos e para que fomos criados, nós vamos entender por que estamos aqui. Fica mais fácil. O homem, ele é a imagem e semelhança do seu Criador. E tudo que Deus faz é com propósito. Ao contrário do homem, que muitas vezes faz as coisas por necessidade, Deus não trabalha assim. Não, Deus nunca faz as coisas por necessidade. Ah, mas eu estava com necessidade e Deus me ajudou. Era a tua necessidade, não era de Deus. Amém? Amém. Uma coisa muito importante para nós entendermos a nossa identidade em Deus, eu procurei, até com auxílio da inteligência artificial, o que é uma identidade, o que forma, o que acontece com uma pessoa que tem problema de identidade. Não reconhece a sua identidade, o que ela é. E eu pude ver que quem forma a identidade de uma pessoa são os pais. Principalmente o pai. Principalmente a figura paterna. E olha só o que diz aqui. Uma pessoa que cresce sem uma clara noção de identidade, ela sofre de baixo estima e falta de confiança. E se a gente observar a nossa vida como cristão, a gente tem essa dificuldade. A gente não acha que temos capacidade de realizar aquilo que Deus já nos deu autoridade e poder para fazer. Jesus diz: olha, se você tiver fé como um grão de mostarda, falará este monte e ele vai se jogar no mar. O problema é que a gente fala com a mente, a gente não fala com o coração. Porque Jesus disse: se tu não duvidar no coração, ele vai. Então não é algo intelectual, é algo que está mais dentro. Uma fé genuína. Mas essa identidade, ela nos foi roubada lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou. E aí nós vamos passando de pai para filho, de pai para filho, uma natureza caída, lares desajustados. Eu estava vendo outro dia a vida de Davi, lendo ali na minha leitura bíblica. Davi foi um rei que nunca perdeu uma só batalha. Foi o único na história de Israel que não perdeu uma batalha. Mas sabe onde ele perdeu? Na criação dos filhos. E eu perguntei a Deus: Deus, se Davi era um homem segundo o teu coração, por que, Senhor, tu não avisaste ele antes dele olhar para Betseba que ele ia cair, que ia vir uma desgraça sobre a vida dele? Deus disse assim para mim, pelo que eu entendi. Eu não tinha como tocar nos filhos de Davi. Então eu permiti que aquilo acontecesse. Deus não provocou, mas ele permitiu, porque ele via que os futuros reis de Israel não foram criados como Davi. Muitas vezes a gente vem de uma
de uma família pobre e a gente conquista algumas coisas materiais e a gente não quer que os nossos filhos passem pelo que nós passamos. É assim ou não é? Mas nós chegamos a conquistar o que conquistamos porque passamos pelo que passamos. E se os nossos filhos não passarem as dificuldades que nós passamos, a gente morre e eles viram vendedor, vendem tudo que a gente deixa. E existem pessoas que são assim também no mundo espiritual. Querem viver uma vida espiritual sem ter problema. Quando o Tiago diz que nós devemos regozijar, nos alegrarmos quando tivermos provações. Parece um contraste, não parece? Ah, eu vim para Jesus, como dizem, vim para Jesus, seus problemas acabaram. Para quem anda com Jesus há 48 anos como eu digo assim, é mentira. Isso é a maior mentira de púlpito que já podem ter dito na história da igreja. Jamais. O próprio Cristo disse: vocês terão aflições no mundo, mas tenham bom ânimo. Agora veja, uma pessoa sem identidade clara pode ter dificuldades em construir uma imagem positiva e saudável de si mesmo. Isso pode resultar em falta de confiança em suas habilidades e em quem ela é, e tem sentimentos de inadequação e insegurança. Quando Deus fala que nós podemos fazer mais do que ele fez, mas nós não sabemos ainda a nossa identidade de filhos de Deus, porque a gente fala assim: eu sou filho de Deus. Quem crê aqui que é filho de Deus? Todo mundo. Mas você tem a noção exata dessas palavras? Porque a gente pensa assim: meu pai, Isaac já morreu. Minha mãe, Sara já morreu. Os dois estão mortos. Eles nunca foram nossos pais espirituais. Não, os nossos pais carnais morreram lá no Jardim do Éden, Adão e Eva. A Bíblia diz que nós somos uma nova criação. Está lá em 1 Coríntios. Nós somos uma nova criação. Uma criação que nunca existiu. Porque todos no primeiro Adão morreram. Mas em Cristo, todos vivem. Nós somos uma nova posteridade. Em Jesus, ele é a primícia. E todos que creem nele estão dentro da mesma sintonia dessa filiação. Então, quando nós não sabemos, de fato, reconhecemos e recebemos essa formação de identidade. Gente, a gente tem tanto exemplo dentro da igreja. Tanto exemplo. E olha, o diabo, ele trabalha muito dentro da nossa paternidade, pai e mãe, para destruir a nossa identidade. Existe um tratamento chamado SOSO, nós ministramos lá no castelo, onde eles comparam Deus Pai com o Pai paterno. O Pai, seu Pai físico. O Espírito Santo como a sua mãe, o Consolador. Né? Você cai, sua mãe vai lá, lhe consola, passa remedinho. E Jesus como seu irmão ou amigos. Eu, Jacó, eu não conseguia, de forma alguma, aceitar o Espírito Santo. Eu falava com o pai, eu falava com o filho, mas eu não falava com o Espírito Santo. Por quê? Porque eu tive um problema muito sério com a minha mãe. Eu era perseguido por ela.
Eu era até, não vou dizer odiado, porque é uma palavra muito forte, mas eu era perseguido, maltratado, tanto com atos como com palavras. Eu não conseguia, e eu não entendia por quê. Até que eu fui ministrado. E quando eu perdoei a minha mãe, já depois de morta, eu abracei o Espírito Santo. Então o inimigo, ele trabalha na vida dos seres humanos para destruir essa identidade. Imagina só alguém que sofre abuso do pai. Quando você se converte, que você, vamos lá orar ao Deus Pai. Que é Pai? Não, vou orar para Jesus. O negócio é com Jesus, ele que morreu por mim. A gente cria inconscientemente uma barreira. Se você observar a sua própria vida e meditar no que eu estou falando, você vai ver que isso é verdade. Tem gente na igreja que tem muita afinidade com Jesus. Tem muita afinidade com Deus Pai, ou tem muita afinidade com o Espírito Santo. Ou com Deus Pai e com Jesus, como eu tinha, e nada com o Espírito Santo. E se você for observar, tem uma relação com a sua mãe, uma relação com o pai ou com amigos e irmãos. Bem interessante isso. E isso é algo que foi desenvolvido nos Estados Unidos pela Bethel, e eles têm muita experiência. Quando eles lançaram esse tratamento da alma, eles já tinham pesquisado isso a fundo, que o americano é mais metódico do que o brasileiro. Ele trabalha muito em cima de estatísticas, tanto que as maiores estatísticas do mundo estão lá nos Estados Unidos. Ele sabe até quantas vezes você pisca, quantos cabelos caem da sua cabeça todo ano. Tudo tem estatística. Acho que eles não têm o que fazer. É. Agora, olha só, é importante destacar que, apesar dos desafios enfrentados por uma pessoa sem identidade, é possível superar essas dificuldades com apoio emocional, terapia, conhecimento, autoaceitação. O processo de descoberta e definição da identidade pode ser uma jornada pessoal significativa e transformadora, que pode levar a um senso maior de propósito, autenticidade e bem-estar emocional no futuro. Quando Jesus estava na Terra, está dentro do texto da mensagem, lá em Mateus 6, ele enfatiza muito para os discípulos, quando ele vai ensinar o Pai Nosso, ele começa assim: quando fores orar, entra no teu quarto e o teu pai, que ouve em secreto, vai te ouvir. E o teu pai, que te ouve em secreto, vai te recompensar. E ele fala 4 vezes pai. Ele estava falando para um grupo de discípulos judeus que tinham Deus como Senhor. A palavra Senhor é como alguém que é dono de escravo. A mesma palavra no hebraico. Eles se viam como servos. Eles não se viam como filhos. Eles sempre. Tanto que quando aparecia um anjo para um deles, dando uma mensagem, eles diziam: eu vou morrer. O pai de Sansão disse: eu vou morrer, eu vi Deus, eu vou morrer. Aí a mulher dele disse: deixa de ser bobo. Se tu fosse morrer, o Sansão não vai nascer. Né? Essa mensagem não vai morrer aqui. Então eles tinham tanto esse medo, porque eles não eram dignos, não se viam como filhos, que eles não pode, vai morrer. E Deus nunca quis matar o homem. Ao contrário. Quando Deus criou o homem, lá em Gênesis 1, 26, 28, diz assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele disse no plural, façamos, porque estava ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Amém? Amém. Domine ele. Olha só, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arraste sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Então Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, nos animais que rastejam, tudo mais. Eu fui buscar a origem da palavra dominar em hebraico. É radar, quer dizer governar e submeter. Então Deus submeteu a terra ao homem. Ele deu poder aqui na terra para o homem fazer o que ele bem entender. Mas Deus não deu poder para o homem sobre o outro homem. Em nenhum momento Deus deu, porque para Deus todos nós somos iguais. Então eu não posso subjugar o Ricardo. Ricardo não pode me subjugar. Perante Deus, nós somos filhos iguais. Temos o mesmo valor e Deus nos ama da mesma forma. Mas ele deu ao homem. Tem gente que diz assim: ah, porque Deus fez tal coisa na terra. Destruiu lá Porto Alegre. Vamos dar esse exemplo aí. Não, não foi Deus que fez isso. Não foi Deus. Lá em Lamentações, capítulo 3, diz assim: do que tanto o homem reclama, se não é dos próprios pecados dele. A gente sabe que quando um homem se afasta de Deus, ele sofre consequências. Nós vemos isso pela Bíblia. Nós vemos Israel, todas as vezes que se afastou dos caminhos de Deus, vieram consequências. Aí tem gente dizendo assim: tá vendo? Deus castigou Israel. Amigo, Deus, no meu entendimento, para Deus me castigar, ele não precisa fazer nada. Ele só precisa tirar a proteção que está sobre a minha vida. A gente vê isso no livro de Jó. Correto? Não foi Deus que colocou ele doente, não foi Deus que matou os filhos dele, não foi Deus que roubou os jumentos, os camelos dele. O que Deus fez? Ele só tirou a proteção. Aí quem é o carrasco? O diabo. Não foi? Não está lá no livro de Jó que o diabo pediu para Deus tirar a proteção? Se tu tirar a proteção, eu vou te mostrar que ele vai te negar. Então, quando nós nos afastamos de Deus, fomos nós que nos afastamos, não foi Deus. Deus permanece na mesma posição que ele estava antes. E quando nós nos afastamos de Deus, aí o inimigo vem e maltrata a gente. A minha sogra disse hoje ali no almoço: por que Deus não matou o diabo? É uma boa pergunta. Ela está certa. Também já pensei assim. Mas Deus, ele deu tanto poder para nós que o diabo não pode tocar. O inimigo só pode tocar em qualquer um de nós se nós permitirmos que ele toque. A Bíblia diz: quem está em Cristo, o diabo não toca. A gente crê em tanta coisa da Bíblia, não crê? A gente crê que Jesus Cristo, o sangue dele, nos purifica de todo o pecado. Amém? Amém. E por que a gente não crê que esse mesmo sangue pode curar todos os enfermos da terra? Por que a gente não crê quando ele diz assim: vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz? É a mesma palavra.
O que nos faz acreditar em Jesus é fé. É fé, gente. A gente crê num ser que a gente não vê. Mas a beleza de tudo isso é que quando a gente crê, a gente muda. Não muda? A minha família é outra com Jesus. A tua família é outra. Depois que Jesus entrou na tua casa, é outra. Houve uma transformação. E não se trata de religião. Se trata da presença do nosso Pai dentro da nossa casa. A Bíblia diz que lá no Gênesis, Jesus caminhava com o homem. O homem estava ali escolhendo o nome dos animais. Deus, isso aqui vai ser elefante. Não parece com elefante, bichinho? Senhor, isso aqui vai ser uma vaca. Não parece. O cara não era bom para dar nome? Maravilha! O trono de Deus, gente, estava ali no paraíso. Porque quando Adão e Eva pecam, Deus colocou os querubins. Querubim está no trono de Deus na Bíblia. Onde está o trono de Deus está o querubim. O querubim é o guardião do trono de Deus. E Deus colocou os querubins ali com a espada. Não, aqui tu não pode entrar. Aqui é um lugar santo. Foi ali que houve a divisão, o pecado. Sabe, é como se o pecado fosse um vírus. E de repente o farol do sistema ali chega ali, corta a tua conexão. Foi o que aconteceu com o homem. Nós tivemos essa conexão cortada. Adão e Eva, eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus. O que é imagem? A gente olha no espelho e a gente vê lá a imagem. Né? É uma imagem, mas não sou eu. Mas se tu olhar para um clone teu, ele é imagem e semelhança. O que nos faz semelhantes a Deus? Ser igual a Deus. Porque eu posso olhar para um robô igualzinho a mim, mas ele tem a minha imagem. Né? Mas ele não é semelhante. Ele não tem um coração que eu tenho. Ele não ama do jeito que eu amo. Ele não é bom do jeito que eu sou. É só uma coisa que parece. E o homem, quando peca, ele continuou sendo a imagem, mas perdeu a semelhança do Criador. Então, o que Deus fez? Eu preciso retornar. Porque o homem, ele é muito importante para mim. Gente, Deus colocou a mão para fazer o homem. A Bíblia diz: formou Deus o homem do pó da terra. Ele fez exatamente como ele. Olha o que diz aqui, Gênesis 5. Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme sua imagem, e pôs seu nome Sete. O mesmo termo que Deus usou para fazer o homem, Adão usou para criar, para gerar o Sete. Agora, se nós nos consideramos filhos de Deus, Jesus é filho de Deus, então nós somos Jesusinhos? Hã? Parou para pensar nisso? Sim. Nós fomos reconectados ao Wi-Fi através do sangue de Jesus. Nós somos tão importantes para Deus que Ele enviou o único filho dele para morrer por nós. E quando Jesus morre na cruz, a Bíblia diz que o véu que separava o lugar santíssimo, que é onde estava a presença de Deus, para o lugar santo, aquele véu que você não podia abrir assim, ó, para olhar dentro, senão você morria. Ah, curioso aqui, eu vou olhar. Morreu. Tem que tirar o corpo fora. O sumo sacerdote,
para entrar naquele lugar uma vez por ano. Ele tinha que fazer sacrifício primeiro pelos pecados dele. Ele tinha que se purificar, ele não podia nem estar suado. Ele amarrava uma corda na cintura dele. A aba, a orla da roupa dele tinha sinos, sinetas que ele andava e se balançava, tocando. Se aquilo parasse de tocar, que ele morreu lá. E aí puxava a cordinha. Se alguém entrasse para tirar ele, morria. Então ele tinha que entrar ali purificado. Quando Jesus morre, aquele véu rasgou, não foi de baixo para cima, porque de baixo para cima o homem podia puxar aqui e rasgar. Ele rasgou de cima a baixo. Deus abriu o lugar santíssimo e disse: agora vocês são reis e sacerdotes. Entrem na minha presença, porque existe um sacrifício contínuo ali. Aleluias. E a presença de Deus não estava mais naquele lugar. Estava em Jesus. Jesus disse: destrua esse templo, em 3 dias eu levanto. Andando pela cidade. Pode ser que Abraão estava ali. Isaac, Jacó, Davi, Eliseu. Pode ser. A gente não estava lá, a Bíblia não relata, mas diz que os santos do Velho Testamento ressuscitam com ele. Olha o poder da ressurreição. A Bíblia diz que o Senhor Jesus reconciliou todas as coisas que estão nos céus, na terra e debaixo dela. No Velho Testamento, a alma das pessoas que morriam não podiam ascender ao céu, porque não havia sacrifício perfeito por elas. Paulo fala em Hebreus 9 que o sangue dos animais nédios não podia purificar o pecado. Então, quando Jesus derrama o seu sangue na terra, eles foram também santificados. E a Bíblia diz no Salmo 16: levantai, ó portais eternos, levantai as vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. Ali estava Jesus com aquela multidão que morreu lá do Velho Testamento, crendo nele, até aqueles que morreram no dilúvio, esperavam pelo Messias. A Bíblia diz que ele desceu e pregou a almas que estavam presas, almas antediluvianas. Ele se identifica: eu sou o prometido da mulher, aquele que esmagaria aos pés a cabeça da serpente. E o povo creu. E a Bíblia diz que levou ao alto o que estavam cativo em cativeiro e distribuiu dons aos homens. Gente, o plano de Deus para nós é muito intenso. É muito grande, é muito poderoso. É muita coisa que eu tenho aqui para falar. Eu espero que dê tempo. Se não der, domingo que vem eu completo. Nós precisamos mudar a nossa consciência de viver como pessoas sem identidade no reino de Deus. Começar a exercitar aquilo que nós somos como filhos. Não andar mais de cabeça baixa. O problema é que a gente vai fazer as coisas confiando nisso aqui, ó. Isso aqui está morto. Não. É aquele que está em nós. A Bíblia diz que o poder de Deus que opera através de nós. Deus depositou dentro de cada um de nós uma porção do Espírito Santo. E quando a gente vai falar alguma coisa, vamos falar com propriedade. Jesus disse que toda palavra desnecessária que o homem falar, ele vai prestar conta dela. Olha só a importância das nossas palavras. Nós temos que ter cuidado até com o que a gente fala.
porque as nossas palavras têm poder. Um provérbio que diz que a vida e a morte estão no poder da língua e dela o homem vive. Então, se nós passarmos a vida reclamando, reclamar, é clamar duas vezes, o problema vai se repetindo e vai se repetindo. O problema na vida de um homem não é para destruí-lo e nem para torná-lo um murmurador. Não, é para fortalecê-lo em Cristo. É para arrancar do seu caráter aqueles percevejos, aquelas, como é que se diz, carrapatos que estão ali dentro. Então, muitas vezes a gente é confrontado por um vizinho, confrontado pela esposa, pelo marido, por um filho. E aí aquilo que está dentro de nós, que ainda não foi tratado, vem para fora. Eu vi até um pastor fazer um exemplo, né? Ele falou que tinha uma xícara, tinha suco de laranja dentro, e perguntou assim na congregação: o que é que acontece se alguém esbarrar nessa xícara? Vai cair o quê? Aí o garotinho disse: obviamente suco de laranja, né, pastor? Ele disse: exatamente. E se esbarrar em você, o que vai cair? Vai cair entendimento, compreensão, ou vai cair um monte de palavra de ofensa? O que está aí? Isso é uma boa pergunta para mim, para vocês. Eu precisei ser muito tratado por Deus. Porque, sabe o pavio curto? Eu era o extra curto. Eu era o pavio extra curto. Minha esposa sabe. Né? Ela também foi aperfeiçoada. Então, Deus teve que tratar comigo para que eu possa me tornar a sua semelhança. A cada dia mais me parecer mais com Ele. Ainda tem coisas que precisam ser mudadas. É processual. Deus trabalha com a gente por etapas. É igual o jogo de videogame. Pô, venci a primeira etapa. Legal, a primeira etapa é fácil. E vai ficando mais difícil. Mais difícil. Mas você vai ganhando experiência. Você sabe que aquele dragãozinho que aparece lá no jogo, se você jogar uma bola de água em cima dele, ele apaga e você consegue passar. Aí você sabe que se você pular naquela rocha ali, você consegue passar dele. São as experiências da vida que a gente vai adquirindo nas etapas que vêm para subir de nível. Pedro diz que nós precisamos chegar à estatura de um varão perfeito, a saber, a Cristo. Nós não fomos chamados, Ricardo, só para fazer milagres. Não, nós fomos chamados para amar também. Quantas pessoas que fizeram maravilha neste mundo se perderam e hoje estão no inferno? Porque não tinham o caráter de Cristo. Eu já vi pastor dizer: não, negócio de milagre, sai o cara, não sei o que, ele faz não sei o que errado. Uma coisa não anula a outra. Deus quer que você faça milagres no nome dele e quer que você seja a imagem e semelhança dele. Não é porque eu encontro uma nota de R$ 100 no meio de um pacote de 1.000 que eu vou jogar os 1.000 fora. Você faria isso? Não, ninguém é insano. Vou tirar o que está ruim. O que é bom eu retenho. Então Jesus sempre nos ensinou a ter caráter. Ele nos ensinou a amar o próximo. Não é como eu me amo. Ele levou um nível. Ele disse: se você, o novo mandamento vos dou,
que vos ameis como eu vos amo. Ficou mais difícil, não ficou? Por que Jesus falou isso? Porque Jesus trabalhava através do exemplo. Ele nos deu o exemplo, está aqui na Bíblia. E temos que perseguir este exemplo. Ele disse: é muito fácil você amar quem te ama, mas ame aquele que te aborrece. Ame aquele irmão que é um chato de galoche. Ame o marido que é intransigente, a mulher que é intransigente. Ele mandou a gente amar até os inimigos. Gente, falar sincero, olha, a Bíblia, ela desafia a gente. A Bíblia desafia a gente. Sabe aquele Alberto Curri, que é, acho que é psicólogo? Augusto Curri, né? Eu sou tão ruim de nome. Esse aí, Augusto Curri. Perguntaram dele se ele cria em Jesus. Ele disse: cara, eu era o pai dos ateus. E eu fui estudar Jesus dentro da psicologia para desmascarar o evangelho. E quando eu comecei a ler a história de Cristo, eu disse: esse homem não é um homem normal. Esse homem, ele é de outro lugar. E ele fala daquela parte que Judas Iscariotes vem beijá-lo. E ele chama Judas de meu amigo. O que você quer? Mostrou que Jesus estava muito mais interessado em fazer o bem para Judas do que outra coisa. O que você quer? Jesus sabia que ele vinha traí-lo. Mas Jesus deixou de lado a maldade de Judas e perguntou: o que você quer? O que você faz aqui? Judas estava colocando Jesus na cruz. E ele chama Judas de amigo. Quantas pessoas na vida da gente quer colocar a gente na cruz e a gente acha que é ruim? Quantas? Lá atrás, quando Jesus falou para os discípulos que ele ia para Jerusalém, ia ser entregue nas mãos dos gentios, ia ser morto. Pedro disse: mas de maneira alguma isso vai te acontecer. Pô, ele queria o bem de Jesus. Jesus vira para ele e diz assim: para trás de mim, Satanás. Tu quer me tirar do meu propósito que meu pai me mandou aqui. Então, nem sempre aquele que quer te fazer o bem vai te colocar no propósito que Deus tem para a tua vida. Mas tem gente que Deus vai colocar na nossa vida para nos colocar na cruz. Porque esse é o lugar de um filho de Deus. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É algo forte. Negar a si mesmo. Negar quem você acha que você é para viver uma caminhada atrás do Mestre, seguindo os seus passos. Agora, irmãos, Jesus não carregou a cruz dele a vida toda. E ele não quer que a gente carregue também. Esse tomar a sua cruz, seguir a Jesus, tem uma finalidade. É um ponto de conversão. É negar a mim mesmo e ver o que Deus tem de propósito para mim. Estava lá no Banco Itaú essa semana, fui com a Una e sentei do lado de um rapaz ali e comecei a falar de Jesus, né, para ele.
E ele começou a questionar algumas coisas, questionar a bondade de Deus, questionar o Evangelho. E eu estava vendo que ele estava muito perdido, totalmente perdido fora, porque ele veio me falar de algumas coisas que ele se escandalizou dentro do Evangelho. Mas nós não podemos olhar para aquilo que nos escandaliza. Jesus nunca mandou a gente seguir o homem, ele mandou a gente seguir ele. Se nós entrarmos dentro de uma igreja com o propósito de seguir um homem, o dia que esse homem perder o caminho, nós vamos perder também. Quando eu era pequeno, minha mãe me ensinava, filho, nunca olhe para o homem. O seu exemplo é Jesus. Quando eu me converti aos 17 anos, e eu chegava em casa falando um monte de coisas lindas do meu líder, minha mãe dizia assim, não exalte o homem, porque se ele cair, você cai. E pior que o cara caiu. Não caiu naquela hora, mas caiu. Não vou falar o nome dele aqui. Caiu. Está caído até hoje. Apóstata. Mas eu ouvi a minha mãe. Ela me deu um bom conselho. Não é que você não deve ter uma pessoa na sua liderança te ajudando espiritualmente, fazendo uma mentoria espiritual. Não. É que você precisa entender que nós, líderes, também falhamos. Gente, Moisés não sabia nem falar direito. A língua de Moisés, segundo o Talmud judaico, ela havia sido queimada com uma brasa. Isso não está na Bíblia, porque a Bíblia é um resumo. Dentro do Talmud, eu frequentei sinagoga e o rabino foi lá e foi dar uma lição para nós ali. Ele falou: você sabe por que, que a língua de Moisés pesava? Porque Moisés era criança, estava sentado no colo do faraó. E ele pegou, tirou a coroa da cabeça do faraó e colocou na dele. E para os egípcios, isso era um mau agouro. Não podia. Isso aí é uma coisa errada. O menino está tirando da minha cabeça aqui a autoridade. Vou matar essa criança. Um sábio disse assim: meu rei, ele não sabe o que está fazendo. Só quer ver? Ele pegou uma tenaz, foi lá, pegou um carvão vivo e disse: abre a boca, nenenzinho. Colocou aquela brasa ali e queimou a língua de Moisés. Por isso ele tinha dificuldade de falar. Então, muitas vezes, a gente recebe também brasas do altar. Isaías também recebeu uma brasa dessa. Ele disse: eu sou um homem de lábios impuros, habito no povo de lábios impuros. E Deus purificou os lábios dele. Talvez o meu problema seja os meus lábios, que não estão falando coisas segundo o coração de Deus. Como não estou agindo como um filho de Deus. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que vocês já sabem, mas isso aqui me chamou muita atenção. Vocês sabiam que Jesus Cristo foi crucificado porque ele disse que era filho de Deus? Vocês sabiam disso? Quando ele foi ali para o Sinédrio, perante o fariseu lá, o sacerdote, Jesus disse: vocês verão o Filho de Deus vindo nas nuvens com poder e glória, papapá. Então tu está dizendo que tu é filho de Deus? Rasgaram as vestes, já não precisam mais de nada. Ele blasfemou. Mas Jesus era filho de Deus. Ele não estava blasfemando. Mas a mente deles era tão fechada, eles tinham uma mente de servo, de escravos, que eles não podiam ver diante dos olhos deles que Jesus era filho de Deus. Os milagres que ele fez. Ninguém em toda a história de Israel havia feito tantas maravilhas quanto Jesus Cristo fez. Mas olha só,
Jesus lhes disse, João 10:34, não está escrito na vossa lei, eu disse, vocês são deuses? Hã? O homem é Deus? Aqui está com um D minúsculo. Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Eu tenho uns peixes aqui fora. Se você olhar para esses peixes, você acha que esses peixes são filhos de quê? De macaco? Não, né? São filhos de outros peixes. Não é? Eu, por exemplo, sou filho de um ser humano. Vocês também. Agora, se a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus, nós não somos filhos de Deus? Nós não somos também deusezinhos? Se a nossa palavra tem poder, e eu vou prestar conta perante Deus do que eu falo, e Deus criou o universo inteiro através do poder da palavra, tudo bem, eu sou um deusinho desse tamanho, você também. Mas nós temos essência divina em nós. Quando Deus criou os animais, ele não colocou espírito em animal. Ele colocou só alma. A Bíblia diz que são almas viventes. Mas o homem, ele tem corpo, alma e espírito. O macaco não pode fazer um lustre desse. Ele não tem capacidade, porque isso vem de Deus. A criatividade vem de Deus. Agora, quando nós oramos por uma pessoa enferma, eu sei que não é o poder do Jacó, mas o Espírito Santo, através de mim, efetua algo. Jesus Cristo estava na mesma condição que nós, seres humanos, estamos, com uma exceção, ele não pecou, ok? Nós pecamos, nós caímos. Aí Jesus Cristo vem e recebe o Espírito Santo. Está lá em Atos 10:38. O Espírito Santo ungiu a Jesus de Nazaré. Então aqui estava um homem como nós, a Bíblia diz que ele se fez menor do que os homens, né, do que os anjos, se tornou um homem, foi ungido com o Espírito Santo e foi fazendo a obra de Deus. Tá? O que Jesus estava querendo nos dar entendimento? Que nós, depois que fosse tirado o nosso pecado, o Espírito Santo viria, porque essa é a essência de Deus, e nós faríamos as mesmas obras que Jesus fez e obras maiores. Gente, isso parece meio fora da casinha que eu estou falando, mas é verdade. Está escrito na Bíblia. Orem a respeito disso. Nós somos filhos de Deus. Deus não colocou o Espírito dele em mais nenhuma criação da terra. Nenhuma criação da terra é imagem e semelhança de Deus, a não ser nós, os filhos de Deus. João capítulo 1, verso 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. Qual é o nome de Jesus em hebraico? Yeshua. Quer dizer, eu sou o Salvador. Os quais não nasceram do sangue. Presta atenção aqui, ó. Nem da vontade da carne, mas nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Então nós somos uma nova criação. Não somos mais descendentes de Adão e Eva. Não somos mais descendentes de Adão e Eva. Agora, nós somos descendentes de Jesus Cristo. Estamos na sua descendência. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus agora. Por quê? Porque o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus de Nazaré habita em você, habita em mim. Vocês estão entendendo a conexão
dessa família que Deus está criando? Quem garante para você que na eternidade Deus não vai dizer assim: Cadu, tu quer criar um mundo como Jesus criou? E tu quer morrer na cruz pelos teus filhos que tu vai gerar? A Bíblia diz que o que Deus vai fazer com a gente nem imagina. E o que a gente imaginar ainda é pouco. Isso mostra o quê? A grandeza de quem Deus é. A importância que nós temos como filhos, que Ele mandou o único filho dele para morrer por nós. Por quê? Porque todos estavam separados da glória de Deus. Todos pecados separados foram da glória de Deus. Jesus vem e nos reconcilia. Estamos vivendo o evangelho da reconciliação. E somos uma nova criação em Jesus, uma família formada através de Jesus. Isso é maravilhoso. Amém? Vamos ficar em pé. Eu não sei nem da primeira página. Mas isso aí, gente, essa identidade de que nós somos filhos mesmo de Deus, precisa estar muito forte, enraizado em nós. Porque o que Deus vai fazer com a nossa vida